Abram a Bíblia de vocês no Salmo 27. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre deixa Jesus te guiar. Amém? Versículo 1. Que diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Versículo 7, desculpa. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aqui, feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo de Deus para Ele falar com você. Peça para o Senhor limpar o teu coração. Peça para Ele e fala só: Jesus, hoje minha mente está agitada. Tira, Senhor, a minha mente agitada. Me faz focar, Senhor, na tua palavra. Olha, Jesus, hoje meu coração está angustiado, Senhor. Então tira, Senhor, a angústia, Pai, para que eu não perca, Senhor, aquilo que o Senhor tem para me falar. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, comigo. Pede para o Espírito Santo falar com você. Fala: Jesus, responde as minhas orações. Espírito Santo de Deus, que eu possa sair daqui transformada. Que eu possa, Senhor, sair daqui, Senhor, entendendo, Pai, e praticando, Senhor, para deixar o Senhor me guiar. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui, Pai. E eu te peço, Senhor, fala, Senhor, conosco, Pai. Fala, Senhor, comigo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, o mais profundo, Senhor, do nosso interior, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, Senhor, por ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sei, daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, Pai. Do meu entendimento, Senhor. E leve em submissão, Senhor, todos os meus sentimentos e pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, ao Senhor, Pai. Em submissão ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor. Pode se assentar. Bom, vamos lá. Eu perguntei para o Espírito Santo: e aí, Jesus, o que o Senhor quer falar, né? E aí ele pegou e falou assim: Sara, o que eu já tinha te falado? Aí eu já fiquei, né? Não sei, porque ele fala tanta coisa que às vezes a gente não sabe a lista, sabe? É tanta coisa que a gente fica assim, então, não sei do que é que o Senhor está falando. E aí ele pegou e ele me lembrou. Primeiro eu li a parte da morte de Eli. Não tinha nada a ver com isso aqui, tá, gente? E aí ele pegou e falou assim, quando ele fala lá em 1 Samuel, né? Eu li a morte de Eli, ele foi, morreu, ficou sabendo que os filhos dele foi e morreu. Ele tinha muito conhecimento, ele era sacerdote da casa do Senhor, falando para as pessoas que estão em casa, né? E ele tinha um conhecimento da palavra, ele sabia quem era Deus, ele sabia se relacionar com Deus, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Então, assim, ele sabia quem era. E aí o Espírito Santo pegou e falou assim: o que aconteceu no final? O que aconteceu com Eli? Aí eu peguei e falei: ele morreu. Ele falou assim: ele morreu como? Eu falei: sentado. Ele ouvia a minha voz, Sara? Aí eu falei: não. Samuel ouvia? Ele não. Ele falou: qual foi o que eu falei para Samuel sobre ele? Aí eu peguei e falei para ele: isso. Aí ele falou assim: então, você não pode pegar e só porque você conhece, só porque você entende, você guiar a sua vida. Porque a partir do momento que ele foi e não formou os filhos dele, ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi guiado por ele.
ele foi guiado pelos sentimentos dele. Porque em sã consciência, um sacerdote não ensina aquilo que são os dotes de Deus e deixa Satanás influenciar a vida dos filhos dele, a ponto dos caras chegar e se deitar com prostituta dentro da casa do Senhor. Entende? Então ali foi Eli guiando a própria vida. A partir do momento que ele pegou e ele deixou de ouvir a voz dele, de Deus, ele começou a fazer a vontade dele, a vontade da carne dele. E é isso que a gente vai falar. Eu fui pesquisar no dicionário aqui, no Google, né? O que significava guiar. Aí significa assim, acompanhar, mostrando o caminho, orientar, conduzir. E hoje a gente vai saber 6 passos que a gente precisa saber para poder ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro passo deles é ele ser a nossa direção. A gente lê o primeiro versículo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele tem que ser aquele que te direciona. Quando você fala, o Senhor é a minha luz, a luz quando ela chega, ela ilumina tudo. Você não passa mais a ver as coisas mais ou menos. Você não passa mais a ver as coisas, não sei se é bem essa cor. Você começa a ver as coisas claramente. Aquilo que é branco, você vê branco. Aquilo que é marrom, você vê marrom. Assim, aquilo que é rosa, você vê rosa. Você começa a ver as coisas exatamente como elas são. Então o Senhor, ele precisa ser a luz da tua vida. Porque quantas vezes a gente pega e a gente olha as coisas e não é daquela forma. A gente olha para as pessoas e não é daquela maneira. Quantas vezes a gente pega e até a gente conversar, até a gente se relacionar, a gente entende o que é, como partiu daquilo, entende? Então o Senhor, ele precisa ser a nossa luz, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que nos habilita, aquele que é o nosso porto seguro, é aquele que a gente tem um refúgio. Porque quando a gente tem um problema, a primeira pessoa que a gente procura, a primeira coisa, na verdade, que a gente procura é chorar, é reclamar, é abrir a boca para poder fazer qualquer coisa, menos falar com o Espírito Santo. Quantos de vocês já se pegaram, viveram uma situação onde vocês não estavam esperando e a primeira coisa que vocês foram não foi orar? Que vocês fizeram não foi orar. E aí? Então, o Senhor, ele precisa ser o primeiro das nossas vidas. Lá em Mateus, ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele pega e ele fala assim, ele está falando assim, busca o Senhor em primeiro, porque se você buscar o Senhor, você vai ter a direção para todas as outras coisas. Então, as outras coisas, elas não vão ser mais importantes, porque todas elas vão estar no controle do Senhor. Amém? A segunda coisa, você precisa se apoiar nele. Por que se apoiar nele? Porque quando a gente pega e a gente tem algum problema, ou a gente está numa situação que é difícil, uma situação que é delicada, a gente precisa ter alguém em que a gente pode se apoiar. A gente olha, mas eu tenho minha mãe, mas eu tenho meus irmãos, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, tenho minha esposa, meu esposo, eu sei em que eu posso, eu tenho meu pai, eu sei em que eu posso. Primeira coisa que a gente pensa é em pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão ao nosso redor. E assim, não está errado? Não está errado. Mas a primeira pessoa que a gente precisa se apoiar é no Senhor. A primeira pessoa que a gente precisa pensar, que a gente precisa de alguma coisa, isso aqui, só Jesus Cristo na causa. É o primeiro pensamento. E a gente pegar, parar, orar, buscar, falar para o Senhor, apresentar nas mãos, no altar do Senhor. E depois correr para a pessoa que a gente tem de confiança. Porque todas as vezes que o Senhor, ele pega e ele é o primeiro nas nossas vidas, não tem como dar errado. Não tem como a gente se decepcionar. Porque muitas vezes a gente chega e a gente fala para a pessoa, olha, aconteceu assim, 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 a pessoa fala, complicado, vixi, uau, meu Deus. Por quê? Porque a direção, ela vem de Deus, o conforto vem de Deus. É o Senhor que dá o parecer, é o Senhor que entra nas situações das nossas vidas para poder nos ajudar, para pegar e mudar a nossa sorte, para poder conduzir. É Ele que faz. Não tem como um ser humano pegar o mundo espiritual, colocar na mão dele para poder fazer alguma coisa. Não tem como.
Agora, o Senhor, ele tem todo o poder e autoridade para ele fazer aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, movimentar aquilo que ele deseja. A gente movimenta o mundo espiritual? Sim, mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não por nós, não pelo braço da nossa carne. Não tem como a gente pegar e gritar, falar, ai Senhor, e não sei o que, e movimentar o mundo espiritual se a gente está agindo pela nossa carne. Entende? É o Senhor que conduz a nossa oração. Se a gente é conduzido para poder pegar e falar, ai Senhor, entra. O Senhor, ele entra. O Senhor, ele vai e faz, ele realiza. Porque a vontade dele é aquela que prevalece. Porque quando a gente é conduzido por ele, é diferente. A gente não age mais pensando da maneira que eu desejo. Mano, fulano me olhou feio hoje, né? Olha só. Também, né? Vou fazer o quê? Sempre tá com essa cara feia. Isso é carne. O que aconteceu para o fulano estar com cara feia? Oi, tudo bem, fulano? Aconteceu alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? É diferente. É diferente por quê? Porque você está atento à necessidade do teu irmão. Você está amando o teu irmão como você se ama. Você olha e fala assim, fulano, não posso te ajudar em nada? Eu posso orar pela tua vida? Isso já ajuda assim pra caramba. Porque pensa, você pega e ora, o Espírito Santo vai e entra na vida da pessoa, traz a transformação, traz a solução para aquilo que a pessoa faz, que a pessoa precisa, e aí você vê a pessoa voltando toda sorridente e você fica como? Você fica feliz. Esse é o sentimento. É um sentimento de felicidade. Por quê? Porque o Senhor, ele agiu, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor foi lá e zelou. Amém? Continuando na segunda, o Senhor, ele é aquele que nos fortalece. Ele é a fortaleza da nossa vida. O Paulo citou um versículo mais cedo. Quando eu sou fraco, quando eu penso que sou forte... Como é que era? Buguei. Troquei o versículo. Quando sou fraca é que sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa em mim. O Senhor é a nossa fortaleza. É Ele que pega e nos direciona. É Ele que pega e olha essas mano. Olha, tadinho de você, né, filho? Vem aqui. Vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou te levantar. Vem aqui que eu vou te direcionar. Vem aqui que eu vou te empurrar. Não sei. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Ele é aquele que quando ele entra, não tem como ninguém pegar e falar o contrário daquilo que ele falou. Não tem como ninguém entrar e desfazer aquilo que ele está fazendo. Não tem autoridade maior do que o do próprio Espírito Santo. Não tem como. Quando o Senhor, ele pega e ele declara algo, aquilo vai acontecer exatamente da forma que o Senhor falou. Se na nossa vida as situações, as promessas, os milagres acontecem na nossa vida, por que o Senhor, ele não vai olhar para a gente de forma individual e cuidar daquilo que tem aqui dentro? Porque o nosso problema é focar muito com as coisas que estão lá fora. Ai, Jesus, mas na minha família está tendo briga. Ai, Jesus, mas o meu trabalho está desse jeito. Ai, Jesus, mas ai, Jesus, mas ai, Jesus, e não sei o quê. Nanana. E aí ele pega e fala assim, calma. Calma. Porque não é para a gente não colocar na presença de Deus a nossa necessidade. Não é isso que ele fala na palavra dele. Ele fala assim, que é para a gente colocar diante dele todas as nossas necessidades, todas as nossas petições. Ele fala isso na palavra dele. Mas ele também fala que há um tempo para todas as coisas. Quando é o tempo de espera, é o tempo de espera. Você não vai fazer nada além daquilo que ele já tinha falado. Se ele mandou esperar, você vai permanecer na última direção que ele te deu. E vai fazer da maneira que ele tem para você. Se você se desesperar, se descabelar, como é que o Senhor vai tratar o teu interior? Porque é no momento de espera onde você reflete mais. Você começa a focar naquilo que tem dentro de você. Aonde eu tenho errado com o Espírito Santo de Deus? Aonde eu tenho errado na minha casa? É no tempo de espera que você começa a refletir. Você começa a ter consciência daquilo que são os seus atos. Porque você pensa, se o Senhor falou para eu esperar, alguma coisa ele tem para fazer. Alguma coisa ele quer cumprir. De alguma forma ele vai realizar aquilo que eu já tinha colocado diante da presença dele. De alguma forma ele já vai entrar com a provisão, com aquilo que eu necessito para essa situação. Porque se é um tempo de espera, ele não está falando para você simplesmente sentar, levantar as pernas pro ar e ficar. Porque quando foi lá com o Daniel, no primeiro dia que ele pegou e ele consagrou o jejum dele e que ele orou, Deus já tinha enviado a resposta. Deus já tinha feito. E o que a palavra nos diz? Que veio lá, que teve uma resistência no mundo espiritual. Que os anjos, os demônios ficaram brigando.
Até que depois de 21 dias chegou a resposta em Daniel e o anjo falou exatamente isso. Houve uma resistência. Às vezes o tempo da espera pode ser uma resistência. Às vezes o tempo da espera é o Senhor tratando o nosso interior. Porque a gente é muito imediatista. Que as coisas assim pra ontem. Ai, Jesus, aconteceu tal problema. Pronto, solução. Ai, Jesus, não sei o que, solução. Não é assim. Porque se a gente for assim, os processos que a gente precisa passar nas nossas vidas, a gente não vai passar. E como é que o Senhor vai trabalhar se estiver cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de soberba? Ele não trabalha. Deus, ele não compactua com aquele que é orgulhoso. Ele despreza, ele não tem parte com o orgulhoso. Ele não gosta. Porque o orgulhoso não dá espaço para o Senhor trabalhar. É cheio da razão, é cheio de si. Aquilo que fala tá certo e pronto, acabou. O Senhor não tem parte com quem é orgulhoso. Tira o orgulho da sua vida em nome de Jesus. Terceiro, ter prazer na presença dEle. Ter prazer na casa, de estar na casa do Senhor. Quando você tem prazer de entrar na presença do Senhor, você não tem hora para sair. Você começa a chamar Ele, você começa a conversar com Ele, você começa a se relacionar com Ele e você não tem vontade de sair da presença dEle. Você olha e fala assim, ai, mas eu tenho tal coisa para resolver. Pois é, mas vai esperar mais um pouquinho porque eu estou na presença do meu Pai. Você começa a pensar, você começa a ficar ansiando pela presença do Senhor. Você começa a desejar cada dia mais a presença do Senhor. E se você sentir a presença do Senhor de um jeito, no outro dia você não quer mais sentir daquele jeito. Você quer mais daquilo que você já tinha sentido. Isso é ter prazer na presença do Senhor. Isso é você desejar aquilo que é a vontade do Senhor. Isso é você desejar estar em comunhão com o Senhor na casa dele também. Porque às vezes a gente pensa, mas eu oro na minha casa. E não preciso ir para a igreja, preciso ir para a igreja. Ai, mas hoje eu estou muito cansado. Eu podia estar, sei lá, assistindo um filme na Netflix. Ai, não sei, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui no frio, essa garoa que vai e volta. Ai, meu Deus do céu. Aí eu pergunto, quando você precisa, você pega, dobra o seu joelho, ou você faz qualquer outra coisa, chora até não poder mais, e desidrata de tanto chorar, e quer que o Senhor te responda, mas está na casa dele e você não quer. E aí? Como é que fica? Aí quer que o Senhor pegue e atenda o pedido que você está falando. Olha, desculpa, a palavra de Deus diz assim, pedir e receberei. Ele fala isso. Só que assim, ele também fala, clama a mim, responder-te-ei. Ele fala para você clamar a ele para depois ele te responder. Como é que você vai pegar, uma vez no mês você vai falar com o Senhor de verdade? Uma vez no mês você vai ter vontade de estar na casa do Senhor? E das outras vezes que você vem? Eu não sei quantos cultos a gente tem em média aqui na igreja, não. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mais ou menos. Não, no mês. No mês. Eu não sei vocês, eu tava fazendo assim que eu tava imaginando um calendário na frente, tá? Mas deve ser 7 por semana. Eu não contei o culto do campo e nem o de segunda-feira. Eu contei só quarta, sexta, sábado e domingo. Você contou esses dois, né? Eu conto. É porque o que todo mundo vem geralmente é quarta, sexta, sábado e domingo, né? A gente que vem mais, né? Então, assim, vamos supor, tem 16 cultos no mês. De 16, você quer uma vez só, você deseja estar na casa do Senhor. Aí você quer que o Senhor pegue, nessa única vez que você vem na casa dele com a vontade de estar, que ele rasgue o céu, abra e faça descer aquilo que você clamou e pediu para o Senhor. Desculpa, relacionamento com Deus é busca contínua e diária. Relacionamento é todo dia. Como é que você vai pegar e vai ver uma pessoa uma vez no mês, se relacionar com ela uma vez no mês, que você tem a vontade de conversar, que tem a vontade de falar, e que ela te deu um presente ainda? Ah, para! Quando as pessoas venham falar comigo só por interesse, eu já não gostava. Não vou. Eu via que era por interesse, eu já olhava e falava assim, vixe, conversava normal, tratava com educação, mas eu não dava nada em troca. Não tem essa. A gente não vive conversando com o Senhor pela troca que Ele pode nos dar. Deus é o dono de toda a ouro e toda a pedra. Nossa, então se eu pedir para Ele, Ele vai me dar.
Vai fazer o que com isso? A gente precisa parar e começar a perguntar, por que eu estou pedindo isso para o Senhor? É realmente necessário? Porque a gente pode ter tudo. A gente pode ter casa, a gente pode ter carro, a gente pode ter moto, a gente pode ter apartamento, a gente pode ter de tudo. A gente trabalhando, conquistando, o Senhor pode nos entregar, a gente pode ter de tudo. Daí eu pergunto para vocês, quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar. O que importa é a nossa vivência com o Senhor. O que importa é ter a nossa salvação. O Senhor nunca vai negar para um filho dele viver de qualquer jeito, passando necessidade. O Senhor nunca vai fazer isso. Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. Só que quando a pessoa... Não sei se vocês repararam, mas uma pessoa com muito dinheiro, muitas vezes ela é distante. Ela é distante da família. Ela é distante do Senhor. Tem gente que é rica que nem acredita em Deus. Que a vida é o trabalho. Não tem filho, não tem casamento, não tem nada. Aí eu pergunto, é necessário a gente ter dinheiro ou a gente ter um bom relacionamento com a nossa família dentro da casa do Senhor, vivendo uma vida com o Senhor e tendo a nossa salvação? O que é mais importante? Colocando numa balança, o que mais pesa para você? Porque se é um caso de você ter o dinheiro e você não tem um relacionamento, eu preciso do dinheiro, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho desejo de comprar tal coisa. Se isso for tirar da presença do Senhor, Ele não vai te entregar. Se isso for roubar a tua vida com o Senhor, Ele não vai te dar. Deus, Ele não é negligente. Ele prefere não te entregar do que perder um filho. Deus, Ele não olha, ai, tadinho, olha o draminha que tá fazendo. Ele não liga pra drama, gente. Não liga. Às vezes eu chego lá em casa, começo a fazer drama com a minha mãe. Eu acho que Deus tem a mesma reação, por isso que eu tô comentando. Eu acho que Deus tem a mesma reação quando eu faço draminha com ele. Aí ele deve olhar assim pra minha cara. Minha mãe olha desse jeito. Ah, Sara, para de drama, menina. Mãe, mas não é drama, eu queria tanto. Aí ela olha e fala assim, pois é, só por causa disso vai ficar sem. Desse jeito. Agora, às vezes eu acho que Jesus deve fazer a mesma coisa. Ai, Senhor, e não sei o quê. Ah, é? É. Uma pena, né? Eu acho. Quando chega em drama, essas coisas assim, exagerada, que a gente pega e não é a verdade do nosso coração, eu acho que é assim que o Senhor olha. Não com desprezo, não, isso não. Mas Deus não se situa na gente. Pode ser besta. Oxe, vira homem, rapaz. Sabe, nesse sentido. Oxe, se levanta, rapaz. Para com isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não foi assim que eu te ensinei a buscar? Não foi assim que eu te ensinei a posicionar? Tinha nada a ver com a palavra? Não tinha. Mas a gente precisa ter o prazer no Senhor. A quarta coisa, temor a Deus. Temor por fazer as coisas dele. Temor por entrar na presença dele. Porque quando a gente não tem temor ao Senhor, a gente simplesmente é levado por qualquer coisa. A gente não deixa o Senhor nos guiar. Porque aquilo que a gente acha, a gente vai olhar e falar assim, mas eu acho que isso que o Senhor está falando não é verdade. Então aquilo que a gente acha é mais importante. Quando a gente pede o temor ao Senhor, a gente pegar uma garrafa que fica no altar, é só uma garrafa, vou lavar de qualquer jeito, vou lavar reclamando, só tenho eu para lavar. A gente para de pegar e dar o devido valor para as coisas, o devido respeito pela presença do Senhor, o devido respeito pelas coisas que Ele nos entrega. Quando a gente pede o temor ao Senhor, a nossa família, qualquer coisa, a gente se torna egoísta, porque aquilo que a gente quer prevalece. Uma pessoa que não tem temor a Deus, ela não se importa com aquilo que é a necessidade dos outros. Porque aquilo que ela prefere é mais importante. Porque aquilo que ela acha é mais importante. O temor a Deus, ele é o princípio de toda sabedoria. A gente precisa ter temor ao Senhor. O nosso olhar precisa ser de máximo respeito. Todo o respeito que a gente tem que ser ao Senhor, às coisas que Ele nos entrega. Às vezes eu fico pensando assim, e eu fico falando, pô, Jesus, no dia que eu não quero limpar a igreja, se eu fizer de qualquer jeito, o Senhor não vai estar nem aí porque eu tô vendo que eu não tô fazendo direito. O Senhor vai fazer que nem fez com Caim, rejeitar a minha oferta.
Aí, eu não pego e falo, ai Jesus, eu não vou fazer. Não, eu pego e falo, Jesus, limpa o meu coração. Me ensina a ter prazer em limpar a tua casa. Me ensina a ter prazer em fazer as tuas coisas. Me ensina, Senhor, a ter prazer em cuidar daquilo que é teu. É diferente. Porque não é, eu não quero, então eu vou abrir mão. Eu não quero ir para a igreja, então eu não vou para a igreja. É melhor do que estar lá com o sentimento contrário. Não. Se você já está com esse sentimento na tua casa, então é naquele momento que você precisa limpar o teu coração. Você não precisa pegar e esperar, tá certo isso que eu estou sentindo. O sentimento contrário de estar na igreja tá certo? Na onde? Não tá certo. A gente precisa se alinhar conforme a vontade do Senhor. A gente sabe aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor. Então, se eu estou com um sentimento contrário de estar na presença do Senhor, então tem alguma coisa errada comigo, não com a casa dele. Porque eu não venho para a igreja para ver pastor, não venho para a igreja para ver pastora, não venho para a igreja para ver diácono, nem presbítero, não venho para a igreja por causa de ninguém. Eu venho para a igreja para cultuar e entregar o meu culto ao Senhor. Então, se eu estou vindo para entregar o meu culto ao Senhor, por que tem esse sentimento dentro de mim? Está errado, né? Senhor, limpa o meu coração. Limpa, Jesus, a minha vida, porque eu desejo ansiar pela tua presença. 5. Esperar o tempo de Deus, que eu falei no começo. E 6. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Porque a nossa vida, ela nunca vai ser tua boa. Se uma coisa acontecer fora daquilo que a gente está esperando, a gente vai chorar, vai espernear? A gente vai desistir? A gente não vai. É pra gente ter bom ânimo na presença do Senhor. É pra gente ter bom ânimo sobre as situações que a gente tem vivido. Quando a gente tem bom ânimo, a gente começa a ver as coisas da maneira que o Senhor ele tem olhado. Por isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente pega e junta as 6 coisas que eu falei, a gente vê que se a gente seguir no certinho, a gente começa a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E não tem ninguém que pega e possa nos tirar da presença do Senhor, tirar do caminho do Senhor, tirar daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Quando a gente pega e a gente junta tudo isso, vivendo tudo isso, andando na direção do Espírito Santo de Deus, procurando viver na direção do Senhor, quando a gente procura o apoio, o lugar de refúgio, na presença do Senhor, diante dos pés do Senhor, quando a gente pega e a gente começa a se fortalecer no Senhor, se apoiar no Senhor, quando a gente começa a ter prazer na presença do Senhor, a gente começa a dar a disponibilidade para o Senhor. Olha, Jesus, o Senhor pode me usar. Olha, Jesus, eu desejo. A gente começa a dar o espaço para o Senhor. É diferente. A nossa vida, ela começa a ser mais leve. Mais leve porque a gente começa a ser guiado. Quando a gente é guiado, a gente não precisa pensar, eu tenho que seguir por esse caminho, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que me portar desse jeito. Quando a gente é guiado, é Jesus pegando na nossa mão, mostrando, esse aqui é o caminho. Vem. Então fica mais leve, porque a única preocupação que você precisa ter é saber a direção que o Senhor tem para a sua vida. Ir lá e cumprir. Essa é a única preocupação. Mas está acontecendo que caiu o mundo. Pois é, se caiu o mundo, eu tenho alguém que vai cuidar, porque se não está no meu alcance, vou fazer o quê? Vou me descabelar? Vou puxar meus cabelos? Eu tenho que dobrar o meu joelho e clamar ao Senhor. As situações difíceis, quando elas acontecem, não é pra gente se desesperar, perder o equilíbrio, gritar e fazer sei lá o quê. Mas é pra gente dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Quando acontece, significa que você não está orando direito. Não está orando direito, não. Você não está buscando o Senhor de verdade. Você não está buscando Ele da forma que deveria. Você não está buscando na intensidade que precisaria. Todas as vezes que as coisas saem de fora do lugar, significa que o Senhor Ele quer que você vá mais para o teu secreto para orar. Todas as vezes que as coisas elas saem do teu controle, o Senhor Ele deseja que você entre mais vezes no secreto. Porque é no secreto que o Senhor dá a direção. No altar Ele confirma, mas é no secreto que o Senhor Ele dá a direção. No altar Ele traz sim a presença dEle. Ele derrama sim, Deus usa sim.
Ele traz a confirmação e às vezes até algo mais daquilo que você precisava. O entendimento aberto, esclarecido daquilo que Ele já te falou. É essa forma que o Senhor ele usa. Quando a gente pega e entende aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem para as nossas vidas, a gente não passa mais a olhar as coisas de qualquer forma. A gente não passa mais a olhar as pessoas tipo, ai, fulano tá me olhando mal. Ai, fulano não vê aquilo que eu tô sentindo. Não tem mais isso. Não tem mais desse jeito. Ai, mas fulano não quer me deixar quieto. Não tá vendo que eu tô... Não quero conversar. Ah, fulano não entende isso. Não é mais dessa forma. A gente começa a olhar isso como um amor, como um cuidado, como um zelo. O zelo de quem? Do Senhor pela minha vida. Porque se Ele está levantando pessoas para cuidar de mim, para perguntar se eu estou bem, é porque aquelas pessoas têm recurso para me ajudar. Se Ele está levantando pessoas, é por amor à tua vida. Ele nunca faz as coisas sem ter um propósito. Ele nunca faz as coisas sem um motivo para nós. Se Ele se relaciona com a gente particularmente, pessoalmente, por que Jesus ele não vai se preocupar em resolver aquilo que está dentro do nosso coração? Porque o principal motivo da gente não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é por causa dos nossos sentimentos e pensamentos. Porque o pensamento, ele gera um sentimento. O sentimento gera essa atitude. Então, todas as vezes que você pegar e falar assim, mano, tem alguma coisa errada porque eu estou sentindo dessa forma, você alimentou um pensamento. Você pode ter até brigado uma seta de Satanás que veio na tua mente. E aí? Você tem duas opções. Ou você pega e se limpa na presença do Senhor e pede para o Espírito Santo de Deus para Ele te ensinar a ser guiado por Ele, ou você continua alimentando e cada vez mais se contaminando e vive de acordo com aquilo que você quer. Nas nossas vidas, a partir do momento que você pega e que você aceita Jesus, você tem duas opções. Ou você vive da maneira que você quer, ou você vive da maneira que Ele quer. As duas coisas não dá. Não dá para você pegar o banquinho da decisão da mão do Senhor todas as vezes. Ou você entrega e confia e faz da maneira que Ele quer, ou você pega e faz da tua maneira. Só que aí, da tua maneira, não tem Jesus. A gente tem duas opções. E cabe a nós decidirmos, porque Ele deu livre-arbítrio. Arbítrio, sei lá como eu falo. Ele deu o poder da decisão. Quando Adão e Eva foram e pecaram contra o Senhor, eles escolheram o que eles queriam. Porque eles sabiam, Deus já tinha falado, não coma do fruto. Eles escolheram o fruto. E aí, a gente tem todas as consequências que nós temos hoje? Temos. Mas graças a Deus, pela graça, misericórdia, a bondade do Senhor, Ele é muito lindo, maravilhoso, Ele enviou Jesus. Então, que nós possamos sair daqui com o entendimento de que ou a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus e deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar, ou nós somos guiados pelos nossos pensamentos, sentimentos, desejos carnais, os nossos achismos, os nossos conhecimentos. Ou é um ou é outro. Só que a gente tem que tomar cuidado que a segunda opção, você não está adorando ao Senhor, você está adorando você mesmo. O seu Deus é você mesmo. Escolha servir ao Senhor em integridade. Sabe, às vezes minha mãe repete mais de uma vez uma coisa e ela fala, quantas vezes eu falo, Sara? Uma vez. Por que eu estou falando duas? Por que eu estou falando três? O Senhor, Ele devia falar com a gente uma vez só. E a gente ir lá e cumprir. Porque quando foi com Abraão, ele não repetiu trocentas vezes para Abraão sair da terra dele, da parentela dele, para poder ir para o lugar onde o Senhor ia mostrar. Foi de primeira, a gente não lê duas vezes ele falando. Foi uma vez só. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar.
Ele fala uma vez só. Se coloca de pé nessa noite. Feche os teus olhos. E começa a perguntar para o Espírito Santo de Deus. Aonde é, Espírito Santo, que eu tenho guiado? Onde eu tenho feito o teu papel na minha vida? Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui têm o desejo de que o Senhor guie. Têm o desejo que o Senhor mostre, que o Senhor direcione. Então pede para o Espírito Santo, Senhor, se o Senhor está trazendo isso, aonde é que a minha mão está sendo colocada? Aonde é, Jesus, que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente pega e coloca as coisas no lugar certinho, o Senhor no lugar dele, a gente coloca tudo certinho, ele começa a guiar e a gente pega e retrocede. Retrocede com a prostituição, retrocede com o escárnio, retrocede com a manipulação, com a fofoca. Você não tem que retroceder. O Senhor fala que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor gosta daqueles que prosseguem, que continuam na presença dEle, que glorificam o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, Pai. Nos ensinar, Senhor, a ser guiado, Senhor, por Ti. Nos ensinar, Espírito Santo de Deus, a estar, Senhor, posicionado, Senhor, na Tua presença. Nos ensinar, Espírito Santo de Deus, a colocar, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante de Ti, os nossos sentimentos, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Nos ensinar, Senhor, a ser guiado, Senhor, por Ti, Pai. Da maneira, Senhor, que o Senhor deseja, sem questionar, sem duvidar, Senhor, de quem o Senhor é, de como o Senhor faz, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, com o nosso entendimento aberto, Pai. Aberto, Senhor, para nos submeter, Senhor, à vontade do Teu Espírito, Pai. Aberto, Senhor, para nos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas vontades, Pai. Aquilo que a gente tem desejado, aquilo que a gente tem planejado, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, a nos submeter, Senhor, àquilo que o Senhor deseja, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a ser maleáveis, Senhor, para ser guiado, Senhor, por Ti, Pai. Tira, Senhor, o coração endurecido. Tira, Senhor, o coração de pedra. O coração, Senhor, rebelde, Pai. Tira, Senhor, de nós, Senhor. E nos coloca, Senhor, um coração, Senhor, um coração de carne, Pai. Um coração, Senhor, que é disposto a fazer a Tua vontade. Um coração, Senhor, que é maleável, Senhor, para estar, Senhor, submisso, Senhor, à Tua presença. Submisso, Senhor, à Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que em nós, Pai, possa ter o coração, Senhor, que teve em Davi, Senhor. Um coração, Senhor, que estaria disposto a fazer toda a Sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa mente, Senhor, nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, sabendo, Senhor, que quem guia é o Senhor. Sem colocar, Senhor, a nossa mão, Senhor, naquilo que não é para colocar. Nos problemas, Senhor, que não é para colocar. No jeito de falar, que não é para falar. No jeito de se portar, que não é para se portar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, com o nosso entendimento aberto, Senhor. De estar, Senhor, sempre olhando, Senhor, para nós, Pai. Olhando, Senhor, para saber se a gente tem errado em alguma coisa ao Senhor. Tendo, Senhor, o entendimento, Pai, de que todas as nossas necessidades o Senhor há de suprir, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, Pai, tudo aquilo que nós temos clamado, o Senhor vai resolver, o Senhor vai trazer, Senhor, a resposta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E em ter, Senhor, em nós a única preocupação, Senhor, de ouvir e obedecer a Tua direção. Ouvir, Senhor, e obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos submeter, Pai. Submissão, Senhor, ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E em tudo, Senhor, nós já te damos a honra, a glória, o louvor e a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pessoal aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa vir, possa falar com vocês, ter falado com vocês, possa guardar essa palavra no coração de vocês. Se permitam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abrem o coração, abram a mente, o entendimento do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.